Vamos ficar de pé para fazermos uma oração inicial, pedindo que o Senhor Jesus esteja conosco mais uma vez, nos abençoando, nos guardando e abrindo nossos corações. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, Deus querido, Pai de amor perfeito, te louvamos, agradecemos o seu nome pelo milagre da vida e por estarmos aqui hoje conforme os seus planos para nós. Obrigado pelo seu amor incondicional e pela certeza da sua volta em muito breve. Não permita que nada do que vai ser dito aqui hoje, ou que vai continuar sendo dito aqui hoje, seja opinião de ninguém, opinião minha, que seja totalmente o seu conselho para o coração de cada um dos seus filhos. Abençoe sua igreja, Pai. Amoleça os corações, que todos aqui estejam dispostos pelo seu espírito de ouvirem o seu conselho e saírem daqui edificados, consolados, animados e, sobretudo, desafiados a uma vida santa. Nos abençoe e nos guarde, nos perdoe nossos pecados, perdoe nossos pensamentos ruins, perdoe nossas arrogâncias, nos faz pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor. Obrigado por nos ouvir de forma atenta e conhecer nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Colossenses. Leremos alguns textos, esse é o mais longo. Então vamos nos atentar para ele. E a pregação deriva disso. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Flecherismo, alcourexia, eumentíase voluntária, vulcanização, arsenismo, palavras que poucos conhecem. Durante toda a nossa vida, nós buscamos soluções eternas para as questões que são pilares da nossa existência. Então nós buscamos, por exemplo, para a questão financeira, adoramos carteira assinada, ou um concurso público, se for melhor. Questão conjugal, nós, aqueles que não são casados, aspiram a casar para ficar livres logo dessa questão. O meu matrimônio está para ser resolvido.
cirurgias plásticas, etc. Nós sempre gostamos de situações que nos deixam tranquilos, estáveis, resolvidos quanto àquele ponto. Uma pessoa que não consegue emagrecer, por exemplo, uma pessoa que não consegue perder peso, uma solução que existe na medicina hoje é cirurgia bariátrica. Cirurgia para reduzir o estômago, fazer algum tipo de manobra lá dentro, e a pessoa perde peso. Então, essa pessoa, se ela não consegue por vias naturais, por vias mais normais, perder peso, ela lança a mão de uma atitude que vai trazer uma solução para sempre. Contudo, sem querer discutir se isso é certo ou errado, sempre quando uma dessas atitudes, elas tiram o cuidado diário que eu tenho que ter em cada dessas áreas, essa decisão vira doentia. Como assim? Eu passo num concurso público, mas eu preciso, para eu estar totalmente consoante com aquele presente que eu ganhei, eu preciso me portar de forma adequada. Quando eu caso, eu preciso cuidar do meu cônjuge, honrando a aliança que eu tenho com ele, para que essa aliança ela não se desfaça e essa coisa que é para ser para sempre, que é o casamento, ela não se perca também. Uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela precisa tomar alguns cuidados em relação à dieta alimentar. Porque conhecemos, acho que muitos conhecem, alguns casos, pelo menos, de pessoas que operaram o estômago porque eram muito acima do peso e porque não souberam fazer uma dieta adequada, voltaram a ganhar o peso e como se não tivessem operado mais. Existe um cuidado, existe uma preocupação, existe uma necessidade de preocupação em cada uma das áreas quando você recebe uma solução dita eterna para a sua vida. Esses nomes que eu citei, esses nomes que eu falei no começo, são alguns hábitos que a maioria de nós já praticou ou pratica. São algumas ditas dietas milagrosas alimentares. No mundo onde mais da metade da população está acima do peso, e nos é colocado dia após dia dietas, regimes loucos aí para nos fazerem, de alguma forma, perder peso e rápido, e dessa forma ficar tranquilo com o meu aspecto físico. Eu, quando estava fazendo essa reflexão, eu fui tomar um café num posto e na revistaria do posto haviam 13 tipos de revista, 8 das quais falavam sobre perda de peso, sobre regime. Então, se estimula hoje, procura de ter de fazer alguma coisa para ter uma resolução a jato do meu problema. Nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de nada que demore demais. A Bíblia, inclusive, nos ensina e nos fala isso, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. O nosso coração desanima. Nós cansamos quando aquela coisa que eu espero, que eu quero muito, ela demora para chegar. Em qualquer área da minha vida. No texto que nós lemos de Colossenses, o apóstolo Paulo ele nos mostra um estilo de vida, uma dieta em que eu devo seguir para que eu tenha uma conformidade com o meu chamado cristão. O subtítulo, que isso não é na Bíblia original, ele não vem, mas algumas Bíblias trazem, regras para o viver santo. São algumas orientações sobre como fazer para ter uma vida parecida com a de Jesus. Em latim, a expressão que traduz regras para uma vida alimentar normal, chama-se diatia, é uma expressão em latim. E ela não quer dizer um regime louco, ela quer dizer um hábito alimentar adequado. Assim como é um hábito postural adequado, você seguir o que nos orienta o apóstolo Paulo nesse texto. Deus dá uma dieta para que nós permaneçamos nele. Deus nos dá algumas orientações para que nós continuemos com ele. O mesmo peso que existe em João 3,3, que fala que aquele que não nascer de novo, aquele que não se entregar ao Senhor Jesus, não vai ver o reino de Deus. O mesmo peso está em Hebreus, que fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Depois que eu recebo uma solução segura e eterna, depois que eu recebo o Espírito de Deus no meu espírito, depois que eu sou novo nascido, depois que eu entreguei minha vida, me renunciei para o Senhor Jesus, me é solicitado, eu sou orientado a seguir um padrão de vida consoante com essa vida. Cristianismo é uma dieta, onde um dia eu fui convencido da minha sujeira e da minha limitação.
eu fui orientado que eu preciso segui-la. E a partir do momento que eu enxergo a minha necessidade disso, eu sou estimulado pela palavra de Deus a me tornar cada vez mais parecido com o Criador. Assim como alguém se olha no espelho e pode não se ver, ou não vê uma coisa, só vê coisas feias lá no espelho quando está insatisfeito com o corpo, a Bíblia, ela me mostra como eu sou. Ela mostra a minha feiura, ela mostra a minha limitação. Eu falo sempre na minha casa, e até minha mulher não gosta que eu falo isso, que o Evangelho é para insatisfeito. O Evangelho é para vagabunda. O Evangelho é para adúltero. O Evangelho é para sonegador. O Evangelho é para o lixo. O Evangelho é para mim. Enquanto eu não entendo que eu sou carente de qualquer coisa que me ajude a agradar a Deus, eu vou ser avesso ao Evangelho. Para a vida que está em ordem, para a pessoa que acha que não precisa, para a pessoa que não foi despertada para isso ainda, o Evangelho não tem função para ela. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Nós não seguimos mais regras. A palavra de Deus fala em Romanos 10:4, diz que o fim da lei é Cristo. Então nós que somos novos nascidos, nós que já não nos pertencemos mais, nós que fomos aceitos pelo Senhor Jesus, nós não precisamos mais seguir regras, seguir orientações pontuais. Não precisamos mais fazer coisas enquanto ordenançazinhas. Mas o Espírito de Deus, ele nos coloca um imprint, ele nos sussurra, e assim, com todo respeito, como um personal trainer, ele vai falando para mim o caminho que eu devo andar, ele vai me mostrando como que eu devo fazer, ele vai dizendo, não dê a segunda olhada, ele vai dizendo, isso que você vai falar é mentira. Você vai realmente falar mal do seu irmão? Perdoe. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? E o Espírito, assim, quando eu permito que ele fale comigo, ele vai orientando a forma que eu devo caminhar. Não nos enganemos, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina que não devemos extinguir o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, ele promete nunca sair. Mas eu posso deixar minha vida um ambiente inóspito, para que esse Espírito de Deus, ele não fique lá porque o ambiente não é mais propício a ele. Como uma mulher grávida, que ela está grávida e se ela não tomar cuidados mínimos, ela deixa o ambiente uterino inóspito para a presença daquele feto. Então, se a mulher começa a ganhar peso, se a mulher começa a usar algum tipo de droga, se ela fica hipertensa, se ela não toma medicação adequada, e ela, por mais que ela não queira perder aquela gravidez, ela deixa um ambiente ruim para aquela criança poder sair antes da hora. E nós devemos manter um ambiente adequado para que o Espírito se mantenha em mim e continue a me orientar. A Bíblia fala, não entristeça o Espírito. Deus olha com nossos olhos. Deus, ele se entristece com pecados. Eu li um texto na última reflexão nossa, eu queria ler de novo, que está no livro de Juízes, capítulo 16. É um versículo só, sobre a história de Sansão. Esse versículo me deixa muito reflexivo, porque ele mostra uma coisa que normalmente nós não damos bola, que é perdermos o controle. Juízes capítulo 16, versículo 20. Então clamou ela no caso da Lila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Será que o ambiente que eu tenho feito, o meu coração, ele está sendo propício e agradável ao Espírito? Ou será que eu estou dando todas as condições possíveis para que ele não fique mais em mim?
Alcourexia, a primeira das palavras que eu disse. Talvez das dietas a mais estúpida. Alcourexia é uma dieta, é uma forma de perder peso, que segundo mostra na literatura comum entre as modelos que desfilam, essa dieta se baseia em a pessoa comer pouquíssimas calorias durante o dia, uma dieta absurda, e para guardar espaço, para consumir muito álcool à noite. E pelo efeito entorpecente, esse álcool ele ajuda a não comer mais. Então vira um ciclo vicioso. A pessoa se embriaga, e se embriagando, ela não tem mais controle sobre si, e ela perde a fome por isso, e um ciclo vicioso. Eu queria abrir um texto que fala sobre isso, sobre perder o controle. Está em Efésios, texto que todos nós conhecemos, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que ele nos relaciona embriagueis com vinho, com embriagueis com o Espírito de Deus. A pessoa que está embriagada, a pessoa que é bêbada, ela não tem muito mais filtro nem controle, nem do que fala, nem do que ela faz. Então Paulo nesse texto, ele nos orienta, escuta, não perca o seu controle com vinho, com álcool, mas se embriague do Espírito de Deus. E ele cita 4 pontos, que se eu me escorar nesses pontos, eu vou ser capaz de ser entorpecido por Deus. E os 4 pontos que ele cita aqui, o primeiro é, como fala no versículo 19, falando entre nós, com salmos e cânticos espirituais. Isto é, que eu seja uma fonte que jorre bênçãos para o meu irmão. Todo objetivo nosso, todo o nosso chamado, é que nós cuidemos do nosso irmão mais frágil. Que a nossa boca, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que não vivemos para nós mais, que ela seja uma fonte que só jorre palavras de bênçãos, que não seja uma fonte que amargure ninguém, que eu não destile favos de fel, que eu não machuque ninguém, que eu não coloque para baixo aquele irmão que está precisando de uma palavrinha por carência, que eu entenda que tudo que vai sair da minha boca, aquele irmãozinho, ele poderia usar aquilo para a sua edificação ou para a sua maldição também. Cantando e salmodiando em nosso coração, isto é, que eu fique ruminando como uma vaca, cantar e salmodiar no meu coração, que eu fique mastigando sempre tudo aquilo que Deus me fez de bom, que eu sempre traga a memória, que me traz esperança, que eu me lembre dos benefícios que Deus me tem feito. Segundo ponto que Paulo ensina, primeiro ponto, falando entre nós, fale para edificar. Segundo ponto, rumine no seu coração, que no seu coração seja embebedado por Deus. Terceiro ponto, dando sempre graças a Deus por tudo. Existe um hábito nosso de sempre reclamar muito de muitas coisas. E eu já falei uma vez e repito, já falaram aqui nesse púlpito também, que quando nós reclamamos de uma situação, nós estamos nos colocando melhores do que Deus. Quando eu olho para Deus e falo, Deus, mas que droga de emprego que você me deu. Eu estou falando, Deus, no seu lugar eu farei melhor do que você. Quando eu olho para Deus e falo, Deus, que lixo de casamento que você me enfiou. Eu estou colocando que no lugar dele eu teria provido uma mulher melhor para mim. Então sempre quando eu reclamo, a Bíblia fala em Coríntios 10:10, que não devemos reclamar, murmurar como os demais e padecer pela mão do destruidor. A reclamação, ela não é inerente a uma pessoa que se regozija ou é alegre porque sabe que está salva. Reclamar, falação. E o apóstolo Paulo nos ensina sempre dar graças a Deus por tudo. Agradecer a Deus, mesmo estando doendo. Eu sei que aquilo é bom para mim. É uma máxima cristã de Romanos 8:28. E todas as coisas, elas acontecem para o meu bem, se eu amo a Deus.
E sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. É o quarto ponto. Falando entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Segundo ponto, cantando e salmodiando no nosso coração. Terceiro ponto, sempre dando graças a Deus por tudo. E quarto ponto, sujeitando-vos uns aos outros. Lembrar que até aquele irmãozinho complicado, aquele irmãozinho que encardido, aquele irmãozinho que chato, ele foi colocado de forma estratégica para trabalhar alguma coisa na minha vida. Aliás, nós sempre temos um irmãozinho na nossa cabeça, alguma pessoa que está no nosso convívio e é uma pedra no nosso sapato. E sempre, cada um aqui tem uma pessoa na sua cabeça e o pior é que nós estamos na cabeça de muitos. Então, muitas pessoas nos consideram esse irmãozinho encardido. Então, a nossa função, enquanto sabermos que tem alguém que parece atrapalhar minha vida, é entender que esse irmãozinho ele é superior a mim. A minha função hoje é me sujeitar a ele, me submeter a ele, entender que através do amor que eu vou externar para ele, eu vou estar mostrando para o mundo e para Deus o meu amor por Deus. Os dias estão se abreviando, os dias estão chegando no fim. Em 1 Pedro 4,7 diz, seja sóbrio e vigie em oração. Está chegando perto do fim. Se nós não nos encontrarmos com o Criador através da nossa morte, a volta dele é muito próxima, está muito perto. E a Bíblia fala, ela nos exorta, seja sóbrio, não perca o controle. Se for se entorpecer, se for se embriagar, se embriague de Deus. Se mantenha no caminho reto, identifique Senhor Jesus em todos os seus caminhos. Coloque Ele em tudo, entenda que Ele está de forma ativa te conduzindo. Se você, com o primeiro versículo que a gente leu, se já ressuscitamos com Cristo, que nós busquemos as coisas do alto. Outro ponto que deve entrar na minha dieta espiritual e que vai me fazer mais parecidos com Jesus, mais seguros da minha eleição, é eu seguir bons exemplos. Eu seguir bons exemplos. Um ponto na nossa dieta cristã fundamental, seguir bons exemplos. Eleger bons exemplos. Sempre colocamos a questão de observe quem te serve. Olhe para quem está te dando comida. Olhe a exuberância da vida daquele que está te doutrinando. Eu estava pregando hoje na chácara sobre isso, e eu estava falando sobre o pastor de lá, que é o Bruno. E eu digo, ouça quem você quiser, mas olhe a exuberância da vida dessa pessoa. Não aceite qualquer coisa de qualquer pessoa. Tenha discernimento. Saiba quem está falando para você das verdades. Veja resultados. Vida cristã não é teoria. Vida cristã é dia a dia. Mais um texto. 2 Pedro. O pastor leu o texto próximo disso agora. Citou 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2. Versículo 1 e 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Bons exemplos. Outra palavra que eu falei no começo, fletcherismo. Fletcherismo, isso vem de um rapaz chamado Horace Fletcher, isso é na Inglaterra. E essa pessoa, no início do século XX, ela pregava que uma das formas que podíamos seguir para emagrecer, e ele dizia que era essa a melhor, era você mastigar seus alimentos que você punha na boca de forma cansativa, e quando você tinha já esmiuçado aquilo, você cuspiria eles fora. E esse mastigar de forma ativa era tem um tipo de alho que ele coloca na literatura que deveria ser mastigado 700 vezes. Então ele orientava que você mastigue cansativamente um número absurdo de vezes e depois você gospe fora. A dieta dele também previa que o intestino da pessoa funcionaria pela diminuição de resíduos a cada 2 semanas. E ele dizia também
que o volume evacuado, o cocô, posso falar cocô? Que o cocô, ele seria pouca quantidade e teria um cheiro de biscoitos recém-tirados do forno. Fletcher, ele andava com uma amostra do seu cocô para que todos vissem o resultado da sua dieta. E ele mostrava como um presente. As pessoas olhavam, eu quero ter um cocô assim também e tal. E Fletcher difundia a ideia através disso. A carência hoje, para preencher o espaço que existe pela falta de Deus, que é tão grande esse espaço. Qualquer pessoa que fale bem e não agrida os meus princípios, essa pessoa ela vai ser ouvida com seriedade. Carência está tão grande, existe um vazio tão absurdo nos corações daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que eles preenchem qualquer coisa que não vá de alguma forma machucar as minhas doutrinas. O diabo, no auge de sua sabedoria, ele permite que alguns pregadores do mal, que algumas pessoas que pregam verdades que não são verdades bíblicas, e assim não são verdades absolutas, ele permite que algumas pessoas elas tenham sucesso para que a criação carente, para que as pessoas que precisam de Deus, sentindo esse cheiro do biscoito recém-tirado do forno, elas achem que esse caminho é o caminho correto. O diabo ele permite sucesso de pessoas que não têm o Espírito de Deus para, de alguma forma, desviar as pessoas do caminho adequado. Uma residente minha perguntou por que o espiritismo não era correto, se ele só pregava coisas boas. Uma paciente minha, ela veio pregar para mim a utilidade da Umbanda e do Candomblé, porque ela foi curada de um diabetes. Não querem saber de renúncia. Não querem saber de renúncia. Eles não querem saber de vida santa e muito menos eternidade no céu. O que eles querem saber é de resoluções rápidas, que aliviam o coração, aliviam o problema, resolvam paliativamente uma coisa e eu fico satisfeito com isso. E as pessoas dessa forma vão indo para o inferno porque não colocam Jesus no centro dos seus problemas. Até dentro da igreja, pessoas amadas que já foram aceitas pelo Senhor Jesus, pessoas que já conheceram a verdade de Deus, pessoas que já se converteram dos seus caminhos maus, pessoas que já foram apresentadas e já são amigas do Senhor Jesus, elas às vezes se cansam de esperar por determinadas respostas e elas começam a se permitir pequenos desvios de rota para aliviar de forma suave alguns problemas. Então existe irmãos amados que começaram de forma muito suave a se afastar, a ficar mais longe, e a Bíblia fala em Provérbios 18:1 que aquele que se afasta, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ele não quer saber de ser avaliado, ele quer estar longe. Ele busca seus próprios interesses. Então o irmão começa pela dificuldade, porque alguém falou que Deus prometeu aquela coisa e ele não recebeu. Eu sempre falo de um exemplo lá da copeira, lá do hospital que eu trabalho em Caraguá. O marido estava muito doente. E daí um senhor de uma igreja foi atrás dela e falou assim que ele tinha tido uma revelação e que Deus estava fechando a tampa daquele caixão e o marido não morreria, seria curado, e aquilo seria fantástico, e para ficar tranquila, pode ficar despreocupada, enfim, e o marido morreu. E ela se revoltou contra tudo que se chama de Deus, porque ela entendeu que Deus, e ela tinha certeza que aquele conselho vinha de Deus. Ela entendeu de forma muito clara do coração dela que Deus tinha frustrado e mentido para ela. Muitos irmãos, às vezes, olham pessoas, se permitem ouvir conselhos de quem não tem a palavra de Deus, de alguma forma, porque a pessoa, de alguma forma, teve um resultado bom, e eu me permito abrir mão de algumas convicções para aliviar aquela dorzinha minha. E mais uma vez, o estilo de vida no altar, ele se ofusca perante essa amostra de cocô com cheiro agradável.
E as pessoas começam a querer soluções rápidas e fugir do tempo de Deus. Mais um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Deixa aberto, a gente vai ler outro texto nessa página. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos de vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Seguir bons exemplos. Seguir bons exemplos. Imitar-lhes a fé. Outro ponto que atrapalha a minha dieta santa, que atrapalha a minha manutenção do caminho, que atrapalha a minha caminhada com Deus saudável, são os falatórios inúteis. Dentro da dieta que Deus nos passa, está nos abstermos dos falatórios inúteis, de alguns comentários ácidos que contaminam, daquela frase colocada de forma ardilosa, em que a pessoa que tem, normalmente nós todos, isso é a natureza maldita humana, temos prazer em ouvir ou falar mal dos outros. Cuidado com frases mal colocadas, irmãos. Cuidado com comentários feitos de forma inadequada. Fazer intriga entre irmãos, para Deus, como fala em Provérbios 6, é mais grave que derramar sangue inocente. E às vezes a frase colocada, ela não é nem uma de forma aberta falando mal de alguém. É um envenenamento que vai sendo jogado devagar, vai minando a pessoa. Eu falei uma vez sobre isso. Imagina que eu comento com o Daniel Saad, que o Lucas, nossa, você viu como o Lucas está prosperando, está bem? E o Daniel Saad, ele não fala nada de mal, mas fala, mas também, né? E nesse mais também está implícita toda uma maldade no coração. Nesse mais também, né? Está escrito ali, está implícito, que com certeza alguma coisa macula a vida do Lucas. Cuidado com comentários, que a sua boca ela jorre bênçãos, irmãos, que não sai de você nenhum tipo de comentáriozinho maldito, ácido, de sementinha que vai de alguma forma crescer e virar uma coisa pior. Na mesma página de Hebreus, do outro lado da folha, do outro lado da coluna, no meu caso aqui, Hebreus 12, 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Ovelha é um ser frágil, facilmente contaminável, facilmente machucável. Coisas pequenas que eu enveneno aqui, vão causar um dano absurdo a posteriori. A cantora de ópera Maria Callas, ela inventou uma outra dieta para emagrecer. Uma dieta que consistia em você ingerir cápsulas de ovos de verme. Nas nossas palavras iniciais, a eumentíase voluntária. E a pessoa ela ingeria cápsula de ovos de verme ou proglotes de outros eumintos, para que esse verme, chegando no seu intestino e ficando maduro, ele roubaria a comida que eu comesse. E assim emagreceria também. E após o emagrecimento esperado, a dieta ela consistia em usar alguma medicação, para eliminar esse parasita. O problema é que às vezes o dano causado, ele era irreversível, dano cerebral, dano ocular, danos graves, que não saíam mais com a medicação contra esse verme. Algumas tênias, nós sabemos disso, elas chegam a ter 9 metros do intestino. Então são vermes que eles tomam conta da pessoa por dentro. Muitos irmãos já foram intoxicados por alguns ovos que eu ofereci para eles. Muitos irmãos já criou-se no coração desses irmãos vermes enormes, raízes de amarguras gigantescas, por causa de um comentáriozinho ácido que eu joguei, e esse irmão não conseguiu ou não soube em Deus buscar solução para isso. E por uma falha minha, por um erro meu, porque eu fui um garçom do inferno,
esse irmão, ele até pode ter se perdido na fé. Falar em nome de Deus, falar com nosso irmãozinho, traz uma seriedade fora do normal, porque eu posso edificar ou destruir o meu irmão. Não cultive no seu coração ovos de vermes, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não vai trazer vida. Que na sua boca só saia palavras que vão ajudar, edificar, consolar, exortar, desafiar e vamos embora, está acabando, estamos indo para o céu, fica tranquilo, vai chegar a sua solução, fique em paz. E em contrapartida, alguns irmãos começam a jogar, envenenar, comentáriozinho. E o ambiente propício começa a brotar esse tipo de coisa. Aliás, eu falei uma vez também isso, mas eu vou repetir. Nós somos chamados, irmãos queridos, para não termos mais direitos. Todo o nosso desconforto em qualquer área da nossa vida está em eu achar que meu direito foi lesado, achar que meu direito não foi respeitado. E por eu achar que meu direito foi lesado, eu começo a querer garantir meus direitos. Nós fomos chamados para não termos mais direitos, para colocarmos toda não, a palavra não é essa. Toda a importância do problema colocarmos em cima do nosso ônus. Em cada discussão, se você tem um problema com o irmão, se você fala uma coisa que ele não soube ler, se falou uma coisa que ele não entendeu e se machucou, a culpa é sua. A culpa sempre é sua. A culpa numa relação entre irmãos, a culpa é sempre daquele que machucou. Mesmo que o irmão machucado não tenha entendido. A nossa função não é mais, pronto, falei, tô leve, falei. Não é assim que funciona. É guardar para você. Não vai falar para você desopilar seu fígado. Não vai abrir sua boca para você ficar mais leve e colocar no irmão um peso que não é dele. Se você falou uma coisa, o irmão entendeu outra, e essa outra coisa que ele entendeu machucou, a culpa é sua. No reino de Deus, a culpa sempre é sua. Deus, ele pede para você cuidar do pequeno. O seu irmão frágil, ele carece de cuidado. Nunca se coloque na posição de relativizar as coisas. Não, veja bem, aquele irmão lá não, que ele já é velho de igreja, então não tem problema não. Pelo amor de Deus, a nossa função é de ser um suporte para o nosso irmão. É de ser uma base para que ele caminhe sobre nós e ele tenha mais acesso a Deus através da minha relação íntima com Deus. Mais um texto. De 1 Samuel, acho que é o último texto. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O homem de Deus é um homem sincero. O homem de Deus, ele vive na luz, é uma pessoa rasa, sem muitos labirintos, uma pessoa simples. O homem de Deus é aberto. Deus nos vê nus. Não tem nada em nós que é escondido para Deus. Podemos esconder dos homens, podemos esconder até do nosso cônjuge algumas coisas, mas nada é escondido de Deus. O vulcanismo ou vulcanização, que é a última das dietas que eu falei no começo, ela vem do processar do látex para transformá-lo em borracha. Isso foi para um rapaz que chamava Goodyear, que até tem pneu que tem essa marca. E como é que funcionava essa dieta da vulcanização? Ela, na verdade, não era uma dieta. Ela servia só para mascarar as imperfeições daquela pessoa que buscava uma resolução para a sua imperfeição. Então, todas as dietas, por mais estúpidas que elas fossem, elas traziam uma tentativa de fazer o indivíduo perder peso. A vulcanização não. Ela queria simplesmente esconder o que estava sobrando. Então, a pessoa fazia uma armadura sob medida de borracha, e essa armadura estaria escondendo, estaria dando a aparência para os outros que a pessoa estava mais magra. Então,
não é como uma dieta normal, é uma dieta de aparências, onde a pessoa ela somente escondia imperfeições. Religião, regrinhas, elas nos dão uma embalagem, nos dão um formato. Cristianismo, ele arruma o deformado. Jesus ele sempre falou de forma aberta e repudiante dos fariseus que pareciam e não eram. Certa vez Jesus ele estava com fome e ele viu uma figueira que era frondosa, estava linda a figueira. E ele foi comer na figueira e não tinha figos. E perto dessa figueira, estava cheia de folhas, mas sem figo, tinha várias figueiras sem folhas e também sem figos. E Jesus ele amaldiçoou essa figueira que tinha folhas e não tinham figos, porque ela tinha um aspecto de uma árvore frutífera, mas ela não tinha fruto nenhum. E Jesus, nessa ocasião, não fez nada com as figueiras que não tinham folhas, porque a pessoa que não procurava uma figueira sem folha, porque sabia que não tinha frutos. Tem um vídeo que está se passando aí, e achei interessantíssimo esse vídeo, que ele fala a respeito de ser morno, do cristão coração morno. O cristão não é quente, nem é frio. E nesse vídeo, eu até comentei com o Daniel Saad na semana passada sobre isso, o rapaz diz, que isso com muita propriedade, que Deus, a gente está acostumado a falar que os mornos serão vomitados e Deus ele odeia os mornos, mas na verdade, Deus ele prefere que a pessoa seja fria do que seja morna. Porque os mornos, a pessoa que tem uma vida dupla, a pessoa que tem uma aparência, mas não tem na verdade, essa pessoa, ela envergonha o evangelho. E o nome de Cristo, ele é envergonhado e vituperado por uma postura religiosa. Por isso da orientação de Deus, se você é santo, santifique-se mais. Se você é sujo, se suje mais. Mas não seja morno, não me envergonha. Você não tem esse direito de envergonhar o evangelho. Se por acaso, para você que está me ouvindo aqui agora, a sua vida não tá precisando ainda de mudança, está tudo sob controle, estou legal. Isso é verdade, mas é relativo, não é bem assim. Eu peço, não seja um religiosão, não. Brincar de crente é estúpido. Porque a pessoa que brinca de crente, ela tem uma vida frustrada, ela vai para o inferno e ela envergonha o nome do evangelho. Hoje falar que você é crente, em vez de ser um motivo de orgulho, é um motivo de vergonha. Porque você fala que você é crente, as pessoas já linkam com uma pessoa que é dinheirista, que tem interesse financeiro, que faz a cabeça dos outros, que é bom de conversa. E em vez de sermos honrados por sermos filhos de Deus, nós somos chacoteados, porque nós proferimos uma fé que o mundo não entende. Bom, eu acho que, na verdade, o tempo estourou já. Mas, amados, que nós lembremos sempre que a vida cristã, ela deve ser trabalhada, deve ser cultivada. O apóstolo Paulo fala em Efésios, se eu não me engano, em Filipenses, eu não lembro agora, operai vossa salvação com temor e tremor. Você recebeu um presente que para você foi de graça, mas para Deus foi muito caro. Esse presente custou a vida dele, custou o sangue dele. Para você não foi nada, mas para Deus foi caríssimo. Você ganhou um presente que você só precisa cuidar bem desse presente. Só precisa ouvir a orientação do Espírito. Continuar firme no caminho que Deus planejou para você. Só precisa conseguir ouvir o que Deus te fala. Só precisa calar o mundo. Só precisa manter uma higiene. Só precisa fazer o que o Espírito te orienta. Suave, leve, tranquilo. Sem envergonhar o Evangelho. Sem envergonhar seu irmão. Que você cuide, que você trabalhe sua salvação com temor, com amor, com tremor. Temos a garantia de que as misericórdias de Deus, como até a música ajuda a decorar isso daí, elas são totalmente renovadas todos os dias de manhã. Então, se na nossa dieta nós escorregamos, se na nossa dieta espiritual, no sentido de parecermos com Jesus, nós cometemos um erro, errei, que você tenha a segurança de que amanhã cedo para você está 0-0, que tudo vai começar do zero, está tudo bem. Deus ele vai armazenar, ele vai equipar, abastecer de novo o tanque de misericórdias para você. Porque Deus, contrariamente da gente, que se cansa muito do nosso irmão,
e se cansa muito de nós mesmos. Deus não se cansa de nós. E apesar de nós, por muitas vezes, abrirmos mão dessa verdade e queremos escapar, relativizar e fazer concessões à nossa fé, Deus, Ele sempre nos dá chance, e vai ser assim até o dia da volta dEle ou da nossa morte, vai sempre nos dar chance de sermos realmente amigos dEle. Caminhar com Jesus é experimentar dEle em cada situação, é provar e ver que Deus é bom, é experimentar de Deus, é ousar caminhar com Ele, e que no dia do acerto de contas, nós estejamos de pé, que a nossa dieta esteja bem feita, uma dieta que não vai nos fazer mais magros, mas mais santos e seguros, que Ele nos chamará pelo nome. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde até o fim. Amém.